Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 50. Krishna levanta o forte de Dwaraka. Primeira parte. Depois da morte de Kamsa, suas duas esposas ficaram viúvas. Segundo a civilização védica, a mulher nunca é independente. Sua vida tem 3 fases. Na infância, a mulher deve viver sob a proteção do pai. Uma mulher jovem deve viver sob a proteção de seu jovem marido. E no caso de morte do marido, ela deve viver sob a proteção dos filhos adultos. Ou, se ela não tiver filhos adultos, deve voltar para a casa de seu pai e viver como viúva sob sua proteção. Parece que Kamsa não tinha filhos adultos. Depois de ficar viúvas, suas esposas voltaram à proteção de seu pai. Kamsa teve 2 rainhas, Asti e Prapti, sendo ambas filhas do rei Jarasandha, senhor da província de Bihar, conhecida naqueles dias como Magadha Raja. Depois de chegar à casa paterna, ambas as rainhas explicaram sua posição delicada a seguir a morte de Kamsa. O rei de Magadha, Jarasandha, ficou mortificado ao ouvir a situação lamentável de suas filhas. Quando foi informado da morte de Kamsa, Jarasandha resolveu ali mesmo livrar o mundo de todos os membros da dinastia Yadu. Ele decidiu que, já que Krishna havia matado Kamsa, toda a dinastia dos Yadus devia ser morta. Ele começou extensos preparativos para atacar o reino de Mathura, com suas inumeráveis falanges militares, que consistiam em milhares de quadrigas, cavalos, elefantes e soldados de infantaria. Jarasandha preparou 13 de tais falanges militares para vingar a morte de Kamsa. Levando consigo toda a sua força militar, ele atacou a capital dos reis Yadus, Mathura, cercando-a de todos os lados. Shri Krishna, que aparecera como um ser humano comum, viu a imensa força de Jarasandha, que parecia um oceano, prestes a cobrir a praia, a qualquer momento. Também percebeu que os habitantes de Mathura estavam cheios de medo. Começou a pensar consigo sobre a situação de sua missão, como uma encarnação, e como enfrentar a situação que se lhe apresentava. Sua missão era diminuir a população que sobrecarregava todo o mundo. Por isso, ele aproveitou a oportunidade de enfrentar tantos homens, quadrigas, elefantes e cavalos. A força militar de Jarasandha aparecera diante dele, e ele decidiu matar toda a força de Jarasandha, para que este voltasse outra vez e reorganizasse sua força militar. Enquanto o Sr. Krishna pensava dessa maneira, 2 belas quadrigas, completamente equipadas com cocheiros, armas, bandeiras e outros apetrechos, chegou até ele do espaço exterior. Krishna viu as 2 quadrigas presentes diante dele, e imediatamente se dirigiu a seu irmão mais velho, Balarama, que também é conhecido como Sankarsana. Meu querido irmão mais velho, melhor dentre os arianos, você é o Senhor do Universo, e especificamente é o protetor da dinastia Yadu. Os membros da dinastia Yadu sentem grande perigo diante dos soldados de Jarasandha e estão aflitíssimos. Só para lhes dar proteção, sua quadriga também está aqui, cheia de armas militares.
peço que sente em sua quadriga e mate todos estes soldados, toda a força militar do inimigo. Nós dois descemos a esta terra só para aniquilar tais forças belicosas desnecessárias e dar proteção aos devotos piedosos. Então, temos a oportunidade de cumprir nossa missão. Por favor, vamos executá-la. Assim, Krishna e Balarama, os descendentes de Dasharha, decidiram aniquilar as 13 companhias militares de Jarasandha. Krishna subiu na quadriga, em que Daruka era o cocheiro, e com um pequeno exército, ao som de búzios, ele saiu da cidade de Mathura. Muito curiosamente, embora o outro grupo estivesse equipado com uma força militar maior, logo que ouviram a vibração do búzio de Krishna, seus corações ficaram abalados. Quando Jarasandha viu os dois, Balarama e Krishna, ele teve um pouquinho de compaixão, porque Krishna e Balarama tinham com ele relação de netos. Ele se dirigiu a Krishna especificamente como Purushadama, que significa o mais baixo dos homens. De fato, em toda a literatura védica, Krishna é conhecido como Purushottama, o mais alto dentre os homens. Jarasandha não tinha nenhuma intenção de chamar Krishna de Purushottama, mas grandes eruditos determinaram o verdadeiro sentido da palavra Purushadama como aquele que faz que todos os outros desçam. De fato, ninguém pode ser igual ou superior à suprema personalidade de Deus. Jarasandha disse: será para mim uma grande desonra lutar com meninos como Krishna e Balarama. Porque Krishna tinha matado Kamsa, Jarasandha dirigiu-se a ele especificamente como matador de seus próprios parentes. Kamsa mataria muitos de seus próprios sobrinhos, mas Jarasandha não tomou conhecimento disso. No entanto, por Krishna ter matado seu tio materno, Kamsa, Jarasandha tentou criticá-lo. É assim que agem os demônios. Os demônios não procuram descobrir seus próprios erros, mas tentam achar os erros de seus inimigos. Jarasandha também criticou Krishna por não ser nem mesmo um Kshatriya. Por ter sido criado por Maharaj Nanda, Krishna não era Kshatriya, mas Vaishya. Os Vaishyas são geralmente chamados Guptas, e a palavra Gupta também pode ser usada com o sentido de oculto. Então, Krishna era tanto oculto como criado por Nanda Maharaj. Jarasandha acusou Krishna de 3 erros: de que ele matara o próprio tio materno, de que se ocultara na infância e de que nem mesmo era Kshatriya. E por isso Jarasandha se sentia envergonhado de lutar com ele. Em seguida, ele se voltou para Balarama e lhe disse: você, Balarama, se quiser, pode lutar junto com ele. E se tiver paciência, pode esperar para ser morto por minhas flechas. Assim, poderá ser promovido ao céu. É dito no Bhagavad Gita que um Kshatriya pode se beneficiar de 2 maneiras quando luta. Se um Kshatriya consegue a vitória enquanto luta, ele goza os resultados da vitória. Mas mesmo que seja morto, será promovido ao reino celeste. Depois de ouvir Jarasandha falando dessa maneira, Krishna respondeu: meu querido rei Jarasandha, os heróis não falam muito. Antes, mostram sua valentia. Porque você está falando bastante, parece que tem certeza de sua morte nesta batalha. Não queremos continuar a ouvi-lo,
pois é inútil ouvir as palavras de uma pessoa que vai morrer ou que está muito aflita. Para lutar com Krishna, Jarasandha cercou-o de todos os lados, com grande força militar. Assim como o sol parece encoberto pelo ar nublado e pelo pó, Krishna, o Sol Supremo, estava coberto pela força militar de Jarasandha. As quadrigas de Krishna e Balarama estavam marcadas com imagens de Garuda e de palmeiras. As mulheres de Mathura estavam todas no alto das casas, dos palácios e dos portões para ver a luta maravilhosa. Mas quando a quadriga de Krishna foi cercada pela força militar de Jarasandha e ficou invisível para elas, elas ficaram com tanto medo que algumas até desmaiaram. Krishna viu-se dominado pela força militar de Jarasandha. Seu pequeno exército de soldados estava sendo perseguido. Então ele pegou imediatamente seu arco, chamado Sharanga. Ele tirou as flechas da aljava e colocou-as uma após outra na corda do arco e atirou-as contra o inimigo. Elas eram tão certeiras que os elefantes, cavalos e soldados da infantaria de Jarasandha foram rapidamente mortos. As flechas incessantes disparadas por Krishna pareciam um redemoinho de fogo ardente que matava toda a força militar de Jarasandha. À medida que Krishna soltava as flechas, todos os elefantes começaram a cair aos poucos, com as cabeças cortadas pelas flechas. Igualmente caíram todos os cavalos, com as pernas cortadas, e as quadrigas caíram também, junto com as bandeiras e combatentes e quadrigários sobre as quadrigas. Quase todos os soldados de infantaria caíram no campo de batalha, com as cabeças, mãos e pernas cortadas fora. Dessa maneira, foram mortos muitos milhares de elefantes e cavalos, e seu sangue corria como as ondas de um rio. Naquele rio, os braços cortados dos homens pareciam cobras, e as cabeças pareciam tartarugas. Os corpos dos elefantes mortos pareciam ilhotas, e os cavalos mortos pareciam tubarões. Pelo arranjo da vontade suprema, havia um grande rio de sangue cheio de apetrechos. As mãos e pernas dos soldados da infantaria flutuavam como diferentes espécies de peixes. O cabelo deles flutuava como algas marinhas e musgo, e os arcos flutuantes dos soldados pareciam ondas do rio. E todas as joias dos corpos dos soldados e dos comandantes pareciam muitos seixos flutuando, rio de sangue abaixo. O Sr. Balarama, que também é conhecido como Sankarsana, começou a lutar com sua massa de maneira tão heróica que o rio de sangue criado por Krishna transbordou. Os covardes ficaram com muito medo, vendo a cena macabra e horrível, e os heróis deliciaram-se, conversando entre si sobre o heroísmo dos dois irmãos. Embora Jarasandha estivesse equipado com um oceano de força militar, a luta do Sr. Krishna e Balarama transformou toda a situação numa cena macabra, muito além da luta comum. Pessoas comuns não podem avaliar como seria possível isto. Mas quando se aceitam estas atividades como passatempos à suprema personalidade de Deus, sob cuja vontade tudo é possível, então isto é compreensível. A suprema personalidade de Deus cria, mantém e dissolve a manifestação cósmica por sua simples vontade. Para ele, criar uma cena de tão ampla devastação, enquanto luta com um inimigo, não é tão maravilhoso. E mesmo assim, porque Krishna e Balarama estavam lutando com Jarasandha como seres humanos comuns,
A coisa parecia maravilhosa. Quando todos os soldados de Jarasandha foram mortos, e ele foi o único sobrevivente, ele com certeza ficou muito deprimido. Sri Balarama prendeu-o imediatamente, assim como um leão captura outro com grande força. Mas quando o Sr. Balarama estava atando Jarasandha com a corda de Varuna, e com cordas comuns também, o Sr. Krishna, com um plano maior para o futuro, pediu que o Sr. Balarama não o prendesse. Krishna então libertou Jarasandha. Como um grande herói lutador, Jarasandha ficou envergonhado e decidiu não viver mais como rei, mas renunciar à sua posição na ordem real e ir para a floresta para praticar meditação sob severas austeridades e penitências. Enquanto voltava para casa com outros amigos reais, porém, eles o aconselharam a não se retirar, mas a recuperar forças para lutar de novo contra Krishna em futuro próximo. Os amigos príncipes de Jarasandha instruíram-no, dizendo que ordinariamente não teria sido possível ele ser vencido pela força dos reis Yados. A derrota que ele sofrera se devia apenas à sua má sorte. A ordem de príncipes encorajou o rei Jarasandha. Sua luta, disseram eles, certamente fora heróica. Por isso, ele não deveria levar muito a sério sua derrota, pois ela se devia apenas a seus erros passados. Afinal, não havia falha em sua luta. Dessa forma, Jarasandha, o rei da província de Magadha, tendo perdido toda a sua força e tendo sido insultado por sua prisão e subsequente soltura, não podia senão voltar para seu reino. Assim, o Sr. Krishna derrotou os soldados de Jarasandha. Embora o exército de Krishna fosse minúsculo em comparação com o de Jarasandha, nem uma pitada de sua força se perdeu, ao passo que todos os homens de Jarasandha foram mortos. Os cidadãos do céu estavam muito satisfeitos e ofereceram seus respeitos, cantando em glorificação do Senhor e derramando flores sobre ele, aceitando a vitória com grande apreço. Jarasandha voltou a seu reino e a cidade de Mathura foi salva do perigo de ataque iminente. Os cidadãos de Mathura organizaram serviços combinados de cantores profissionais, como sutas, mágadas e poetas, que podiam compor belas canções, e começaram a cantar a glorificação da vitória do Sr. Krishna. Quando o Sr. Krishna entrou na cidade, depois da vitória, muitas cornetas, búzios e tímbales soaram e as vibrações de muitos instrumentos musicais, como beri, túria, vina, flauta e mridanga, todos se juntaram para formar uma bela recepção. Enquanto Krishna entrava, a cidade toda estava limpa. Todas as diferentes ruas e estradas foram borrifadas com água, e os habitantes, estando jubilosos, enfeitaram suas casas, estradas e lojas, com bandeiras e festões. Os brahmanas cantavam mantras védicos em numerosos lugares. O povo construiu encruzilhadas, entradas, avenidas e ruas. Quando o Sr. Krishna estava entrando na cidade de Mathura, belamente decorada, numa atitude festiva, as senhoras e moças de Mathura prepararam diferentes espécies de guirlandas de flores para tornar mais auspiciosa a cerimônia. De acordo com o costume védico, pegaram iogurte misturado com grama verde recente e começaram a espalhá-lo aqui e ali, para tornar ainda mais auspiciosa
à comemoração da vitória. Enquanto Krishna passava pela rua, todas as senhoras e mulheres olhavam para ele com os olhos brilhando de grande afeição. Krishna e Balarama traziam várias espécies de ornamentos, joias e outros espólios cuidadosamente juntados do campo de batalha, e as deram de presente ao rei Ugrasena. Krishna assim ofereceu seu respeito a seu avô, porque Ugrasena era naquela ocasião o rei coroado da dinastia Yadu. Jarasandha, o rei de Magadha, sitiou a cidade de Mathura não só uma vez, mas 17 vezes da mesma maneira, equipado com o mesmo número de falanges militares. Cada vez foi derrotado, e todos os seus soldados foram mortos por Krishna. E cada vez ele teve de voltar, desapontado. Cada vez a ordem de príncipes da dinastia Yadu prendeu Jarasandha da mesma maneira, e de novo o soltou, de modo insultuoso. E cada vez Jarasandha, sem vergonha, voltou para casa. Enquanto Jarasandha tentava seu 18º ataque, um rei Yavana de algum lugar ao sul de Mathura ficou atraído pela opulência da dinastia Yadu e também atacou a cidade. É dito que o rei dos Yavanas, chamado Kalayavana, foi induzido a atacar por Narada. Esta história é narrada no Vishnu Purana. Certa vez, Garga Muni, o sacerdote da dinastia Yadu, foi insultado por seu cunhado. Quando os reis da dinastia Yadu ouviram o insulto, eles riram dele, e Garga Muni ficou com raiva dos reis Yadus. Ele decidiu produzir alguém que fosse causa de muito medo para a dinastia Yadu. Então ele agradou o Senhor Shiva e recebeu dele a bênção de um filho. Ele gerou seu filho, Kalayavana, no ventre da esposa de um rei Yavana. Este Kalayavana perguntou a Narada: quais são os reis mais poderosos do mundo? Narada informou que os Yadus eram os mais poderosos. Assim informado, Kalayavana atacou a cidade de Mathura, ao mesmo tempo que Jarasandha tentava atacá-la, pela 18ª vez. Kalayavana estava muito ansioso por declarar guerra a um rei que fosse um combatente digno dele, mas não encontrara nenhum. Porém, sendo informado a respeito de Mathura por Narada, ele achou prudente atacar aquela cidade com 30 milhões de soldados Yavanas. Quando Mathura estava assim sitiada, o Senhor Sri Krishna começou a considerar, em consulta com Baladeva, quanto a dinastia Yadu estava aflita, sendo ameaçada pelos ataques de 2 inimigos formidáveis, Jarasandha e Kalayavana. O tempo passava depressa. Kalayavana já estava sitiando Mathura de todos os lados, e esperava-se que dali a 2 dias Jarasandha também viria, equipado com o mesmo número de divisões de soldados, como em suas 17 tentativas anteriores. Krishna tinha certeza de que Jarasandha se aproveitaria da oportunidade para capturar Mathura, enquanto ela estivesse também sendo sitiada por Kalayavana. Por isso, achou prudente tomar precauções para defender 2 pontos estratégicos de Mathura. Se Krishna e Balarama estivessem ocupados lutando com Kalayavana num lugar, Jarasandha poderia vir no outro para atacar toda a família Yadu e fazer sua vingança. Jarasandha era muito poderoso, e tendo sido derrotado 17 vezes, ele poderia, por vingança, matar os membros da família Yadu, ou prendê-los e levá-los para seu reino.
Krishna, portanto, decidiu construir um forte formidável, onde nenhum animal bípede, homem ou demônio, pudesse entrar. Ele decidiu manter lá seus parentes, para ficar livre para combater o inimigo. Parece que antigamente Dwarka também fazia parte do reino de Mathura, porque no Srimad Bhagavatam é dito que Krishna construiu um forte no meio do mar. Ainda existem restos do forte construído por Krishna na Baía de Dwarka. Krishna primeiro construiu uma fortíssima muralha que cobria 248 quilômetros quadrados. E a própria muralha ficava dentro do mar. Era sem dúvida maravilhosa e foi planejada e construída por Vishvakarma. Nenhum arquiteto comum poderia construir tal forte dentro do mar. Mas um arquiteto como Vishvakarma, que é considerado o engenheiro entre os semideuses, pode executar tal maravilhosa obra em qualquer parte do universo. Se imensos planetas podem flutuar sem gravidade no espaço exterior, pelo arranjo da suprema personalidade de Deus, com certeza, a construção arquitetônica de um forte, cobrindo 248 quilômetros quadrados dentro do mar, não era muito maravilhosa. É dito no Srimad Bhagavatam que esta nova cidade bem construída, desenvolvida no mar, tinha estradas, ruas e avenidas regulares e planejadas. Havia também caminhos bem planejados, e havia jardins cheios de plantas, chamadas Kalpa-vrikshas, ou árvores dos desejos. Estas árvores dos desejos não são como árvores comuns do mundo material. As árvores dos desejos se encontram no mundo espiritual. Pela vontade suprema de Krishna, tudo é possível. Então estas árvores dos desejos foram plantadas em Dwaraka, a cidade construída por Krishna. A cidade também estava cheia de muitos palácios e gopuras, ou grandes portões. Estes gopuras ainda são encontrados em alguns dos templos maiores. Eles são muito altos e construídos com fina habilidade artística. Tais palácios e portões tinham vasilhas de água de ouro, kalas. Estas vasilhas de água nos portões ou nos palácios se consideram sinais auspiciosos. Quase todos os palácios eram arranha-céus. Em cada casa, grandes vasilhas de ouro e prata e grãos estavam estocados em cômodos subterrâneos. E havia muitos potes de água de ouro nos quartos. Os quartos de dormir estavam todos cobertos de joias, e o chão era pavimentado com um mosaico de joias maracata. A deidade de Vishnu, adorada pelos descendentes de Yadu, estava instalada em cada casa na cidade. Os bairros residenciais estavam dispostos de tal forma que as diferentes castas, brahmanas, kshatriyas, vaixas e shudras, tinham seus bairros respectivos. Daí parece que o sistema de castas já existia naquele tempo. No centro da cidade havia uma residência feita especialmente para o rei Ugrasena. Esta era a mais deslumbrante de todas as casas. Quando os semideuses viram que o Sr. Krishna estava construindo uma cidade especial de sua escolha, eles enviaram a célebre flor Parijata do planeta celeste para ser plantada na nova cidade. E também mandaram uma casa parlamentar, Sudharma. A qualidade específica dessa casa de assembleias era que qualquer um que participasse numa reunião dentro dela venceria a influência da invalidez devido à velhice. O semideus Varuna também deu um cavalo de presente, que era todo branco, exceto pelas orelhas negras, e que podia correr com a velocidade da mente.
Kuvera, o tesoureiro dos semideuses, presenteou a arte de alcançar os 8 níveis de perfeição da opulência material. Dessa forma, todos os semideuses começaram a trazer seus presentes respectivos, segundo suas diferentes capacidades. Existem 33 milhões de semideuses, cada um encarregado de um departamento particular da administração universal. Todos os semideuses aproveitaram a oportunidade de a suprema personalidade de Deus estar construindo uma cidade de sua própria escolha para dar seus presentes respectivos, tornando a cidade de Dwarka única dentro do universo. Isto prova que, sem dúvida, existem inúmeros semideuses, mas nenhum deles é independente de Krishna. Como se diz no Chaitanya Charitamrita, Krishna é o Senhor Supremo, e todos os outros são servos. Então, todos os servos aproveitaram a oportunidade para prestar serviço a Krishna, quando ele estava presente em pessoa neste universo. Este exemplo deveria ser seguido por todos, especialmente pelos que são conscientes de Krishna, pois estes devem servir Krishna com suas habilidades respectivas. Quando a nova cidade estava totalmente construída, de acordo com o plano, Krishna transferiu todos os habitantes de Mathura e instalou Sri Balarama como pai da cidade. Depois disso, ele consultou Balarama e, sendo enguirlandado com flores de lótus, saiu da cidade para encontrar Kalayavana, que já havia tomado Mathura, sem pegar em armas. Quando Krishna saiu da cidade, Kalayavana, que nunca antes havia visto Krishna, viu como sendo extraordinariamente belo, vestido de amarelo. Passando entre sua assembleia de soldados, Krishna parecia a lua no céu, passando entre as nuvens reunidas. Kalayavana teve a fortuna de ver as linhas da Srivatsa, uma impressão particular no peito de Sri Krishna, e a joia Kaustubha, que ele estava usando. Kalayavana viu, porém, em sua forma de Vishnu, com um corpo bem construído, 4 mãos e olhos como as pétalas de um lótus recém-desabrochado. Krishna tinha uma aparência bem-aventurada, com uma testa linda e belo rosto, com olhos sorridentes, sobrancelhas inquietas e brincos que balançavam. Antes de ver Krishna, Kalayavana havia ouvido Narada falar dele, e agora se confirmaram as descrições de Narada. Kalayavana notou as marcas específicas de Krishna e as joias em seu peito, sua bela guirlanda de flores de lótus, seus olhos semelhantes a lótus, e características corporais de igual beleza. Ele concluiu que esta bela personalidade devia ser Vasudeva, pois cada descrição que ele havia ouvido de Narada fora comprovada pela presença de Krishna. Kalayavana ficou atônito ao ver Krishna passando por seu exército, sem nenhuma arma na mão e sem quadriga. Ele simplesmente estava andando a pé. Kalayavana viera para lutar com Krishna, mas ele tinha princípios suficientes para não tomar de nenhuma arma. Decidiu lutar corpo a corpo com ele. Assim ele se preparou para capturar Krishna e lutar. Krishna, porém, foi adiante sem olhar para Kalayavana. Kalayavana começou a segui-lo, desejando capturá-lo. Mas apesar de correr com toda a velocidade, ele não conseguia capturar Krishna. Krishna não pode ser capturado nem pela velocidade da mente alcançada por grandes yogis. Ele só pode ser capturado pelo serviço devocional.
Mas Kalayavana não tinha prática de serviço devocional. Ele queria capturar Krishna, e como não conseguia fazê-lo, ele o seguia de trás. Kalayavana começou a correr muito rápido, pensando: agora estou mais perto, vou pegá-lo. Mas não conseguia. Krishna conduziu-o para longe e entrou na caverna de uma colina. Kalayavana pensou que Krishna estava tentando evitar lutar com ele, e por isso ia se esconder na caverna. Ele o repreendeu com as seguintes palavras: Ó Krishna, ouvi dizer que você é um grande herói, nascido na dinastia dos Yados, mas vejo que está correndo da luta como um covarde. E isso não é digno de seu bom nome, nem da tradição de sua família. Kalayavana seguia, correndo muito rápido, mas ainda assim não pôde agarrar Krishna, por não estar livre de todas as contaminações da vida pecaminosa. Segundo a cultura védica, uma pessoa que não segue os princípios reguladores, observados pelas castas superiores, como os brahmanas, kshatriyas, vaixas e mesmo a classe operária, chama-se mlecha ou yavana. A situação social védica é planejada de tal forma que pessoas aceitas como shudras podem ser aos poucos elevadas até a posição de brahmanas, pelo avanço cultural, conhecido como samskara, ou processo purificatório. A versão das escrituras védicas é que ninguém se torna brahmana ou mlecha pelo simples nascimento. Por nascimento, qualquer pessoa é aceita como shudra. A pessoa deve se elevar pelo processo purificatório ao nível da vida bramínica. Se ele não o faz, se degrada ainda mais, então é chamado mlecha ou yavana. Kalayavana pertencia à classe dos mlechas ou yavanas. Contaminado por atividades pecaminosas, ele não conseguia aproximar-se de Krishna. Os princípios de abstenção seguidos pelos homens das classes mais elevadas, a saber, evitar o gozo sexual ilícito, o consumo de carne, a jogatina e a intoxicação, são parte integrante da vida dos mlechas e yavanas. Estando preso por tais atividades pecaminosas, não é possível que alguém avance na compreensão de Deus. O Bhagavad Gita confirma que só uma pessoa completamente livre de todas as reações pecaminosas pode ocupar-se no serviço devocional ou consciência de Krishna. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 50 de Krishna, intitulado Krishna levanta o forte de Dwaraka.